Bom dia a todos. Estamos no quarto seminário de entrevistas de Memórias e Histórias do Instituto de Computação da Unicamp e o entrevistado hoje é o professor João Meidanes. Meidanes, antes de mais nada, vou dar uma breve descrição do que eu conheço sobre você e depois o que eu errei você corrija. Eu te conheço, acho que desde 86, você deve ter sido contratado em 86, 87, você fez mestrado na USP, foi contratado aqui e depois foi fazer doutorado nos Estados Unidos em genômica, né, ou em bioinformática, e você foi um dos pioneiros da bioinformática no Brasil. E aí depois disso o resto é história. Então, por favor, confirme e a gente começa por aí, ou diga um pouco mais. Como é que foi sua formação na USP, aqui, ou não, aqui não teve, né? Nunca cheguei a estudar na Unicamp. Tá correto o que você falou. Mas o seu mestrado foi em matemática, né? Isso? Foi em matemática pura, exatamente. Mas tem um detalhe também que é o seguinte, eu fui lá para os Estados Unidos fazer doutorado em criptografia. E eu voltei com um doutorado em bioinformática, né? Então eu mudei de área lá. Por quê? Porque foi, na verdade, o meu orientador de lá é que me ajudou nessa decisão, né? Porque eu comecei a estudar criptografia, com ele escolhi um cara lá de criptografia, um cara bem famoso, tem até livro. Wisconsin, né? Wisconsin, exatamente. Eu estava estudando com ele, publiquei um paper e tal, e lá pelas tantas apareceu esse negócio de bioinformática lá. Que época que era isso? Que ano? 1990. Uau! Acabou o verão, eu estava voltando das férias de verão, e aí apareceu um professor lá, da área de inteligência artificial, e falou assim, eu tô com um problema aqui, não sei o quê, uns intervalos, uns grafos e tal. Ele mostrou pra gente, mostrou pra todo mundo lá da teoria, né? Meus professores, meus colegas, eu também tava lá. Aí todo mundo olhou e tal, deu uma olhada e logo voltou para as suas atividades. Só que eu estava acabando de chegar das férias de verão. Eu não tinha nenhuma atividade. Então comecei a pensar naquele probleminha, né? E aí depois de uns dias eu resolvi. Dei uma solução lá. Aí mostrei para os meus colegas da computação. Eles acharam interessante. Aí eu falei, eu vou escrever para mostrar para o professor lá, né? Aí eu passei umas 2 semanas escrevendo. Quando eu mostrei para ele, ele falou assim, legal, só que já resolvemos de outra forma. Então essa foi minha introdução à bioinformática. Era um problema de bioinformática. Tá bom. Quer dizer, sua introdução foi um professor de IA que tinha um problema de bioinformática. Ele tinha contato com o pessoal da genética lá, né? E os caras da genética lá estavam fazendo um negócio super importante, que só depois eu vinha saber, né? Eles estavam sequenciando a bactéria Escherichia coli. Uau! Eles estavam nesse negócio lá. E ele estava colaborando, ele veio com esse problema. Então, a partir daí, comecei a ter contato com esses sujeitos, tudo. Mas eu continuava fazendo criptografia. Né? E fiquei 1 ano nessa. Aí, meu orientador veio e me deu um ultimato. Ele falou assim, João, você tem que escolher alguma coisa, não pode ficar nas duas. Você tem que fazer a tese em alguma coisa. Se ficar aí nas duas coisas, não vai fazer bem nenhuma delas. Vai para casa, amanhã você volta aqui e você me fala a sua decisão. Aí eu fiquei matutando à noite, tudo lá. No dia seguinte eu fui lá e falei, doutor Érico, eu vou seguir com criptografia. Ele, o quê? Decisão errada, João. Você tem que ir para a bioinformática, porque criptografia já é uma área consolidada, já tem muita coisa. Para você terminar seu doutorado, você vai ficar aí mais uns 2, 3 anos. E eu já estava passando lá uns 3, 4 anos. Uau! Né? Enquanto que essa outra é uma área nova, tem problemas abundantes e você vai conseguir se formar rápido. Então o cara sugeriu que eu saísse da área dele e fosse para outra. Uau! Isso aqui é um orientador. Isso aqui é um orientador. Então, que não fica esse aluno meu. Não ficou. Que nem o Rei dos Anéis, né? O meu anel.
É muito louco isso, né? Muito. Mas, voltando só um pouquinho atrás, essa história é muito interessante, né? Foi um conselho muito bom, né? Foi. Por que você, da matemática, que tinha feito mestrado na USP, veio para a Unicamp querendo trabalhar num departamento de computação? Isso daí é o seguinte, quando entrei na matemática, eu já tinha algum contato Você é com formado em computação. matemática? Eu sou formado em matemática. Uhum. Mas eu já tinha um contato com computação antes mesmo de entrar na matemática. Porque minha irmãzinha mais velha, ela ficou enchendo o saco da minha mãe para comprar uma calculadora HP 25 na época. Que era uma calculadora programável. Uau! Aí ela encheu tanto o saco da minha mãe comprou. E era para nós dois usarmos, né? Minha irmã nem deu muita bola pro dispositivo, mas eu fiquei lá lendo o manual, em inglês, que eu não entendia nada, tinha que ficar no dicionário, coisa e tal. E aí tinha um negócio lá de programar um negócio, eu fiquei lá dias e não saía nada, até que um dia saiu. Aí eu fiquei maravilhado, porque você apertava um botão, aquela coisinha começava a piscar, 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 dali a pouco, pá, o resultado de toda uma série longa de comandos, né? Eu falei, nossa senhora, isso aqui é o bicho, né? E aí eu já comecei a programar aquele trocinho lá. Então quando eu entrei na USP, tinha o MC101 deles lá. Sei. Que é o básico da programação. E era numa linguagem de máquina que eles davam. Não era a linguagem de alto nível. Então, para mim, eu nadei de braçada, porque o HP se programava com linguagem de máquina também. Do mesmo jeito, Então, eu fui muito bem nesse curso de computação. O professor era o Valdemar Setzer. Uau! O Valdemar Setzer é um dos pioneiros brasileiros, E aí ficou aquela, porque na matemática ali da USP, após o primeiro ano, você tinha que escolher entre matemática pura, matemática aplicada, estatística ou computação. Entrava todo mundo no vestibular e você escolhia computação depois de um ano. Na graduação. Na graduação. E todos os bons alunos escolhiam computação. E eu era um ótimo aluno e não ia escolher computação. E o Valdemar ficou fazendo um lobby, né, para eu ir para computação, mas eu acabei indo para matemática pura mesmo. O que me motivou foi que era um curso de só 3 anos, então eu ia me formar rápido. Então, e depois aí você continuou o mestrado? Continuei o mestrado. E para que Unicamp? Então você já mostrou essa sua tendência para gostar de programar, mas e por que veio para a Unicamp, se você se lembra? É uma questão, acho que de mercado mesmo, viu? Porque o tempo foi passando e tinha uma grande pressão sobre mim para ir para a computação. Né? Acabei indo para a computação, mas eu acabei indo da seguinte forma. Eu saí da universidade, eu saí da USP e fui trabalhar numa empresa de computação lá de São Paulo. Eram os caras que eram até amigos do Valdemar Setzer e também do Cláudio Lucchesi. Que é daqui, era. Tomás conhecia eles também, acho que é tudo colega de turma lá da Poli, sabe? Ele tinha uma empresa e fui trabalhar lá. E nisso, aí tava nessa empresa e tal, mas aí resolvi fazer doutorado nos Estados Unidos. E foi aí que, por uma coincidência, acabei vindo para a Unicamp. E aí foi 86 ou 87, você lembra? Isso daí foi... Que eu vim pra cá foi 86, março de 86. Tá. Mas que eu vim aqui fazer entrevista, currículo, essas coisas, já foi no final de 85, segundo semestre de 85. Tá. Isso foi aquela história que eu encontrei o Cláudio numa feira de informática lá em São Paulo. Eu não conhecia o Cláudio Lucchesi. Eu tinha visto uma palestra dele sobre o Teorema das 4 cores. Uau! Em São Paulo, há uns anos atrás, né? E eu estava nessa feira representando a empresa onde eu trabalhava, e estava com o meu colega,
E aí o Cláudio apareceu lá no stand da empresa, ficou olhando uns posters lá. Aí meu colega falou, olha ali o Cláudio Lucchesi. Eu olhei para aquela pessoa e não consegui fazer uma conexão com o cara que eu tinha assistido a palestra há 2 anos atrás. Do Teorema das Quatro Cores. É. Aí eu falei, não, acho que não é ele. Não, claro que é ele. Não é ele, não é ele. Aí nós apostamos. Se era ou não era ele. E para resolver o caso, alguém tinha que ir lá e perguntar para o sujeito se ele era ou não era. Claro. Aí coube a mim. Aí cheguei lá, na maior cara de pau. O senhor é o professor Cláudio Lucchesi? Sim, sou eu. Ele fala assim mesmo. Aí para não ficar só, obrigado, tchau. Aí começamos a entabular uma conversação. E nessa, eu falei quem eu era, ele falou que tal. Ele falou, nós estamos procurando gente lá na Unicamp. Nós estamos contratando gente. Você não quer se candidatar? Eu falei, nós estamos procurando gente porque nós queremos mandar para o exterior para fazer doutorado. Isso, a política na época era contratar gente para fazer doutorado no exterior. Exato. Aí aquilo quer dizer, não era só para fazer doutorado, para depois voltar. Para engrossar o departamento, claro. Muito precisando naquela época. Aí isso caiu bem aos meus ouvidos, né? Então peguei o cartão dele e tal, começamos a trocar uns e-mails, mandar as coisas, vim fazer entrevista, acabei sendo contratado, né? Foi assim. É porque eu me lembro, porque na época eu era vice-chefe, senão tive um período que logo que eu fui contratada eu virei vice-chefe por total falta de doutores no departamento, então alguém tinha que ser vice-chefe, né? E então foi 86, quer dizer, você fez a entrevista em 85, 86 com certeza eu era vice-chefe. E aí você foi fazer o doutorado, você ficou quanto tempo lá nos Estados Unidos? 5 anos? 5 anos. 5 anos. E aí você foi, né? Você voltou, você sentiu alguma diferença aqui entre ir e voltar no DCC ou ainda estava mais ou menos a mesma coisa? É difícil lembrar, né? Olha, o que eu me lembro bem que eu senti diferença, não assim em relação ao que o DCC era há 5 anos atrás. É lógico que também teve muita mudança. Tinha muita gente jovem naquela época, o Busato, o Claudinho. É verdade. Tinha muita gente jovem que não estava, eram estudantes quando eu fui, né? E quando você voltou, tinham sido contratados. Mas o que me deixou mais chocado foi assim, a gente sabe a diferença entre cultura, né, entre Estados Unidos e Brasil. Por exemplo, uma coisa que me deixou muito marcado, exatamente quando eu tinha acabado de voltar, o próprio Cláudio Lucchesi marcou uma reunião para a gente conversar sobre a graduação, chamou todos os professores e tal, não sei o quê. Tudo bem. Aí marcou para um certo dia, lá às 10 horas da manhã. Às 10 horas da manhã, eu estava lá. Não tinha mais ninguém. Aí passou 10h15, o próprio Cláudio acho que chegou umas 10h45. E aí a reunião ia começar e eu falei, o Setúbal também estava junto, tinha também acabado de voltar. Tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, Aí o Setúbal com toda aquela educação, olha, daqui a 5 minutos eu tenho que sair, que eu tenho um outro compromisso às 11 e tal. Aí eu falei, eu também, né? Porque a gente tinha essa coisa, né? Os compromissos os horários eram obedecidos, né? E aí o Cláudio ficou uma fera. Porque não estou cansado de carregar tudo isso aqui sozinho, as pessoas não... Ele não tinha se tocado de que ele estava 45 minutos atrasado, né? Mas, enfim... É porque eram outros tempos, né? Porque hoje em dia a pontualidade não é mais assim. Já mudou bastante ao longo do tempo. E havia também como era cultura geral... não posso, obviamente, deduzir o que houve e o que não houve, mas podia ter havido, não havia marcações por e-mail, era tudo por boca, né? Então, pode ter havido que outras pessoas, ele inclusive tinha outras coisas ao mesmo tempo e descuidaram do horário, mas enfim. Pode ser. Essa foi Eu tive outros choques culturais, mas não cabe a mim contar agora, né? Porque você é a estrela desta entrevista. Mas fora essa questão de horário, né?
havia outro choque cultural, outra coisa que você disse, isso já mudou ou ainda não? Quer dizer, você sentiu outras pessoas, mas ainda éramos muito carentes, né? Éramos carentes. Eu me lembro, por exemplo, que os computadores lá nos Estados Unidos, cada um tinha o seu computador, alunos, professores e tal. O computador que eu tinha lá como aluno era melhor do que o computador que eu tinha aqui como professor, né? Mas você tinha um computador como professor? Eu não me lembro. Acho que tinha. Tinha uns programas naquela época que vinham as coisas, uns PCs. Isso. Já tinha uns programas começando naquela época, né? Eu acho que tinha, assim, mas era ainda bem precário. Isso. Estações de trabalho, Não sei em que época exatamente isso apareceu, mas mais ou menos por aí. É verdade. E você dava aula de quê na época que você chegou? Ou lhe atribuíram que tipo de aula na graduação? Eu não vou lembrar. Eu dei muito aquela matéria de estudo comparativo de linguagens. Tá. Aquela matéria eu dei várias vezes. Que desapareceu, né? Ela virou eletiva, segundo o Jacques me informou. Ah. Mas ela é uma eletiva bem popular. Ele falou que está com 60 alunos. É mesmo? Olha que eu não sabia, porque eu também dei várias vezes e nunca mais. Mas me diga uma coisa. Mas você chegou com doutorado numa área pioneira, não tinha ninguém, ou quase ninguém no Brasil, né? É verdade. E aí, como é que as coisas evoluíram? Porque você é um dos pais da bioinformática brasileira, né? Foi. É verdade, eu me senti meio isoladão lá, né? Uhum. Mas eu fui tentando encontrar meu caminho, né? Uhum. Eu procurei rapidamente no campus quem é que estava fazendo, não digo sequenciamento, que é uma coisa muito avançada, mas mexendo com biologia molecular em geral. E aí eu fui cair lá no CBMEG, né? Tá. Eu dei uma palestra sobre sequenciamento de genomas, que é o que eu tinha trabalhado, uma das coisas que eu tinha trabalhado lá nos Estados Unidos. Vieram uns alunos da biologia e me levaram lá para o CBMEG. Aí eu fui lá no CBMEG, já comecei um contato com o pessoal lá, né? Tive um contato também através do Setúbal com o Fernando Heineck, da USP, que também era um expoente nessa área. Então a gente começou a entabular algumas colaborações com o pessoal das biociências que fazia molecular, né? Na biologia... O pessoal do CBMEG era da biologia, né? Mas eles, bom. digamos assim, era a ponta de lança da molecular, estava lá. Eles todos eram lotados no Instituto de Biologia. As duas coisas. E como é que foi a questão, porque eu lembro que vocês, Setúbal, não sei se só vocês dois, ou também o Kitagima, propuseram um livro para a escola de computação. Isso aí aconteceu o seguinte, logo que eu cheguei, o Setúbal chegou mais ou menos no mesmo mês, acho que. Estamos falando de João Carlos Setúbal, que hoje é professor da USP, mas na época ele era professor da computação aqui da Unicamp. Isso mesmo. Aí a gente... Ele fez a tese dele em algoritmos paralelos, né? Trabalhou no problema de fluxo e tal. Mas só que um ano depois de eu ter chegado aqui no Brasil, ele chegou para mim e falou assim: João, tô achando essa sua área muito legal, eu gostaria de participar nela e tal, não sei o quê. E aí eu falei, legal, eu ia ter pelo menos mais um companheiro, né? Sim. E aí o que aconteceu foi que ia ter a escola de computação. É um evento que ocorre de 2 em 2 anos. Ocorria, né? Agora não existe mais. Né? Tá. Então naquela época as pessoas propunham escrever um livro sobre um tema e dar um curso de 1 semana sobre um tema, ou 2 semanas, uma semana. Era uma semana. Aí a gente falou, vamos se candidatar, né? Um tema novo e tal. E a gente se candidatou, escreveu o livro e foi aceito. Havia uma seleção dentre as propostas para livro. Foi aceito e a gente participou, então. Não sei exatamente que ano era isso aí, talvez será que, olha, 88, 90, 92, 94... Não, a gente voltou em 92, então isso aí foi pode ter sido 94.
E foi na USP ou foi aqui? Essa escola acho que foi no Recife, será? Ah, tá bom. Acho que foi no Recife, 94 foi no Recife. Tá, isso eu não me lembro. Foi lá. E aí a gente ficou com esse livro e tal, e depois a gente voltou e falou assim, e agora? O que a gente vai fazer com esse livro? Aí nós decidimos assim, vamos traduzir para o inglês e tentar publicar internacionalmente. E deu certo. Tá. A gente ia para qualquer conferência que a gente ia, falava lá com o pessoal das editoras e tal, e um deles se interessou, entrou em contato, fechamos o contrato. Eu lembro, que vocês tiveram uma ótima publicação do livro, mas e como é que foi a questão do projeto Genoma da FAPESP? De onde que isso surgiu, como é que surgiu? Porque com isso, nós aqui na Unicamp nos tornamos pioneiros da bioinformática nacional com uma visibilidade tremenda, né? É verdade. Com o sequenciamento da Xylella fastidiosa. Exatamente. Olha como eu me lembro. Perfeito. Eu nem sou da área. Realmente. Olha, isso aí foi, não sei, acho que uma série de coincidências notáveis e positivas, né? Claro. Porque, eu cheguei em 92, em 94 tivemos o livro na escola, em 97 tivemos o livro publicado internacionalmente em inglês e adotado por universidades do mundo inteiro. Uhum. E no próprio ano de 97, o nosso livro saiu em janeiro, fevereiro. Mas lá para julho, eu recebo um telefonema da FAPESP, falando assim, nós queremos convidar você, estão sendo umas reuniões sobre bioinformática. Eu tô achando sua voz difícil de gravar, tá? Tá ruim mesmo? Eu acho ela muito baixa, mas pode continuar, desculpa. Ok. Aí recebi um telefonema da FAPESP, falando, olha, tá tendo umas reuniões aqui sobre bioinformática, queríamos a sua presença e tal. Eu fiquei muito curioso e positivamente surpreso também, né? Uhum. Mas só que eu naquela época eu estava viajando para a Argentina, que eu ia dar um curso de bioinformática lá. Então na volta que eu pude ir para a FAPESP, chegando lá, era uma reunião com o Pérez, o diretor científico. Que era o diretor científico na época, O Rainer, os figurão lá da biologia da FAPESP, e falando, nós queremos lançar um projeto para fazer um sequenciamento de um organismo no Brasil e coisa e tal. Eu fiquei maravilhado, porque é o tipo da coisa que eu tinha participado lá nos Estados Unidos e eu achava que só ia acontecer no Brasil depois de anos ou décadas, e estava acontecendo naquele momento. Então eu fiquei maravilhado, né? Falei, comecei a participar das reuniões que eles foram desenhando o projeto, como é que ia ser. Né? E o projeto foi inovador na FAPESP em vários aspectos. Né? Foi inovador no Brasil, na América Latina, né, eu diria. Não, cientificamente ele foi inovador, mas eu estou falando, ele foi inovador também na parte de financiamento, porque os grupos seriam pagos em função da produção deles. Mas isso, eu me lembro muito disso, né? Quer dizer, ou você... Não era o dinheiro... Não era aquele dinheiro, recebeu aqui tantos milhões para gastar durante 2 anos. É assim, você recebeu um upfront para comprar o sequenciador e o resto você ia recebendo conforme a sua produção de sequências. Então era uma coisa inusitada. Acho que nunca tinha acontecido na FAPESP e nunca mais aconteceu. Nunca mais aconteceu. Também. Quer dizer, pode ser, a gente não sabe, né? Não tenho notícia. A gente não ia saber, né? Porque depende. Agora, nessa questão, vocês aqui, nós, Unicamp, né? Computação da Unicamp, fomos escolhidos como o centro computacional, de processamento computacional. Exato. Né? Que ficava numa sala lá no IC2, hoje em dia é IC2, né? Exato. E eram você, Setúbal, Kitajima, que eu me lembro, né? O núcleo. Kitajima veio depois. Veio depois, tá bom. Agora, por que é que vocês foram escolhidos? Porque eram os únicos de bioinformática mesmo, né? Da parte computacional. A gente tinha publicações, tinha o livro, várias coisas pesaram. A gente era
No Brasil não tinha para ninguém fora nós. Houve uma outra concorrência de um grupo em São Paulo, tal, da Faculdade de Medicina, mas os caras estavam engatinhando nessa área. Não tinha o mesmo conhecimento, a mesma base. Não tinha. Tinha gente fazendo bioinformática na Fiocruz, no Rio, mas era um projeto da FAPESP, não tinha como envolver. Em Pernambuco, imagino, se eu me lembro, mas eu acho que talvez tenha sido depois. Acho que foi depois. Brasília? Não, Brasília foi porque surgiu daqui, né? Brasília tinha. Mas Brasília, quem deu um grande avanço lá foi a Mia, que foi minha aluna. Que foi sua aluna, Maria Emília. Maria Emília, exatamente. Mia para os conhecidos. Mia para os conhecidos. E que é professora lá até hoje. Até hoje. Hoje ela é, sei lá, decana de... Eu encontrei com ela há 2 semanas. Tá igualzinho. Mas enfim, isso é paralelo. Mas aí vocês criaram a infraestrutura computacional aqui dentro, naquela sala, e pouco a pouco atraíram mais gente, estagiários, bolsistas e muitos alunos de mestrado e doutorado, né? Você mencionou Maria Emília, o Zanoni, que é professor nosso, o Guilherme, que é professor nosso. Exato, todos daquela época. E outros professores e pesquisadores do Brasil inteiro que se formaram com vocês, né? Aqui nesse grupo. Como é que foi? Eu me lembro que eu fiquei muito impressionada quando você e o Setúbal me contaram como era essa organização de sequenciamento, verificação da qualidade, para garantir mais financiamento para as próximas etapas. Eram quantos laboratórios envolvidos nessa rede de sequenciamento? Você lembra mais ou menos? Eram uns 30 e poucos, 32 ou 33, incluindo o nosso. E aí os laboratórios recebiam uma tarefa, é isso? O começo, houve algumas etapas desse sequenciamento. Na primeira etapa, o genoma inteiro da bactéria foi dividido em pedaços, digamos assim, e cada laboratório recebia um desses pedaços. Esses pedaços eram pedaços de aproximadamente 40 mil pares de base. A bactéria inteira tinha uns 2,7 milhões. Então dividiram em vários pedaços de 40 mil e o laboratório ficava responsável por sequenciar aquele pedaço de 40 mil. Ainda sobrando um monte que não estava no bolo, é isso? Porque de milhões para 30 vezes 40 mil, ainda faltava alguma coisa, não? Olha, se você pegar os 2 milhões, são 2.700 mil dividido por 40, dá mais ou menos uns 60 pedaços. Tá bom. Dava 2 para o laboratório. Teve laboratório que fez 3, 4. Uau. Teve laboratório que só fez 1. Entendi. Então eram unidades de 40 mil. A unidade de 40 mil, teoricamente, daria para fechar só com essas unidades aí. E para só comparar, para eu entender. Hoje em dia, qual é a unidade de grandeza de um sequenciamento? Assim, o típico, se alguém te der 40 mil, você vai rir na cara da pessoa? Ri. Hoje em dia, 40 mil é fichinha. Fichinha, tá bom, mas naquela época era um grande desafio. O laboratório inteiro trabalhar durante meses para fazer 40 mil. E hoje em dia, ordem de grandeza, só para quem está ouvindo... 40 mil você faz em um dia, uma semana. Entendi, tá bom. Então, desculpe, só porque eu estou querendo back to the future, né? Legal. Então, e aí nós nos vimos com uma tarefa meio crítica, né? Porque chegou lá na hora do vamos ver, os chefes lá do negócio falaram assim, não, o pessoal tem que ser pago de acordo com o que produz, e quem vai avaliar o que eles produzem é o laboratório de bioinformática. Olha a responsabilidade. Então a gente teve que criar do nada lá um critério de qualidade de base, de volume, então a gente tinha que medir tudo isso. Então a gente fez umas páginas web. A internet também estava começando naquela época, né? Mas a gente resolveu já logo de cara. Começando, tacar tudo na web para todo mundo acompanhar. Então tinha lá os relatórios dos grupos no site, eles iam acompanhando quanto eles já tinham feito, quanto eles iam receber, não sei o que, tudo lá. E depois o site continuou para anotação, as conclusões biológicas. Durante muito tempo, né? Foram 2 anos de projeto. 2 anos e meio, para ser mais exato. E 99, 2000, 98...
final de 98 começou, foi no começo de 98? Foi no começo de 98 que começou, né? Aham. 98, 99 e metade de 2000. O paper na Nature foi publicado em meados Tá, de e aí 2000. deu um paper na Nature que Deu um deu uma paper na visibilidade Nature. Nossa, isso foi para o incrível. grupo incrível, né? Foi incrível, foi capa da Nature É. aquele negócio. Foi muito, muito legal. E nisso já tinham começado 3 outros projetos de sequenciamento, né? A FAPESP Aí deu ela, a louca na FAPESP e começou a financiar vários outros. deu a louca é uma forma de dizer o resultado do entusiasmo com o sucesso. Exatamente. Eu Que, aliás, deu a louca também no sentido de que as outras áreas ficaram muito enciumadas, né? E isso levou ao final dessa coisa lá, a FAPESP, né? Financiou 4 projetos, mais os acessórios, tal, de anotação, isso, aquilo. Depois acabou, né? As outras áreas caíram matando. É interessante, por um lado, mas por outro isso mostra algo que foi hiper importante, que com isto e com a visibilidade do que foi feito aqui, né? Apareceram montes de grupos no Brasil inteiro, cursos. É verdade. Formação, quer dizer, a FAPESP financiou X projetos e acabou, mas os filhinhos continuam, seus, né, do Setúbal, do grupo, continuam por aí, que são os vários grupos de pesquisa no Brasil, né, que o Brasil despontou realmente nessa área como pioneiro na América Latina, graças a vocês, né? Verdade. E vocês geraram um monte de neto, bisneto, tataraneto, e a história não se perdeu, mas aqui a gente está recuperando alguns detalhes de como isso tinha sido organizado. É verdade. O que eu continuo muito curiosa, porque vocês mediam a qualidade, né? E aí, se vocês não gostavam, vocês devolviam para o laboratório que tinha produzido aquele resultado e diziam o quê? Não devolvia, simplesmente. Não, devolvia que mensagem, né? Os laboratórios faziam a submissão das suas sequências pela web. A gente tinha um sistema que o pessoal sequenciava, os arquivos que saíam dos sequenciadores mandavam direto para nós, a gente fazia toda a verificação aqui. E imediatamente o sistema já soltava um relatório para o grupo. Olha, você mandou X sequências, dessa sequência deu para aproveitar não sei quantas mil bases, cada base vale 30 centavos, então você tem direito a X. É assim? É Uau! Nossa! Eu pensei que fosse assim, ó, você só fez 5%, então não ganha nada. Então não. Não, tinha era umas granularidade migalhinhas na base. Era ótimo, era ótimo. Teve laboratório que ficou milionário, do Heineken, por exemplo. Não, mas um milionário, quer dizer... Não, era fundo da FAPESP. Claro, da FAPESP para gastar com é. pesquisa, né? Não Claro, era para pôr no bolso. Não, porque na hora que você fala, já vem o fisco, né? O leão. E aí as pessoas, ou os laboratórios, produziam sequenciamento daquela parte, e quem colava? A gente. Vocês colavam. A gente era responsável por grudar todos os... Então, eu falei que tinha várias fases de sequenciamento. Isso. A primeira fase foi o dos pedaços de 40 kb. Essa daí, depois de um tempo, já tinha, sei lá, dezenas desses pedaços aí já, mas só que com isso aí não deu para fechar o genoma. Então, o pessoal partiu para uma segunda fase, onde era shotgun, que eles chamam. Espingarda. Que era assim. No bom sentido. No bom sentido. Um termo técnico da área. É um termo técnico da área. Que você faz assim, você pega o genoma, em vez de dividir em pedaços, assim, você estraçalha completamente, aleatoriamente. Como se fosse uma espingarda mesmo no genoma. Aí você pega esses pedacinhos aleatórios de todo lugar e sequencia esses. Essa é a técnica mais eficiente hoje em dia, só se faz assim. É mesmo. Não tem mais aquela coisa de pedação. E aí essa foi a segunda fase. Os laboratórios continuaram sendo pagos por esses pedacinhos aí. Acho que valia menos nesse caso. Genoma estraçalhado. Porque daí... E foi com isso que a gente conseguiu finalmente fechar o genoma. Foi um desses fragmentos soltos na vida que fechou o último.
porque para fechar o genoma você precisa montar o círculo inteiro, né? Então a gente já tinha bons pedaços e tal. E a última coisa que ligou tudo foi um fragmento desse. Olha que curioso, você fala como círculo, eu sempre enxerguei como uma serpentina. Então você depois faz... É que o genoma dessa bactéria era circular. É uma molécula circular de DNA. Muita bactéria tem DNA circular. E o cromossomo dela é assim. Olha que legal. E aí vocês deram a notícia, foi aquela festa. Foi aquela festa. E aí só faltou completar para aumentar a qualidade em alguns trechos, escrever o paper. E daí o pessoal lá, os coordenadores de DNA, os caras mais top do projeto ficaram lá conversando com os editores da Nature, ver se tinha condições de mandar, Claro. aí mandaram, aí foi Não, foi isso, foi realmente foi uma série de coincidências notáveis que... Mas a vida da gente sempre tem um monte de coincidência notável, né? Que a gente tem que aproveitar. Exatamente. Ou não, se for uma coincidência ruim, não é isso? Pouco depois você decidiu criar uma empresa, né? Quer dizer, na minha cabeça é pouco depois. Pode ser que isso tenha levado alguns anos, mas há uma sequência lógica na minha cabeça. Foi. Foi em 2022. O paper saiu em 2002. Foi em 2002. O paper saiu em 2000 e a empresa foi criada em 2002. A Sila. A Sila, exato. E não foi a única, né? Com ela não, eu sei, houve outras empresas. Mas eu estou entrevistando você. Beleza. Não quero que você fale das empresas dos outros, porque a gente sabe lá os segredos de Estado, né? Isso pode ter. Ou segredos industriais. Pois é. Né? E por que você decidiu criar uma empresa? Afinal de contas, você é um pesquisador de coisas super a fundo e... Por que uma empresa? Olha, eu acho que a principal motivação foi o seguinte. Durante o Projeto Genoma, durante 2 anos que foram o Projeto Genoma, eu e o Setúbal, mas acho que principalmente eu, estava tão dedicado ao projeto em si, que eu acabei... É que na carreira universitária, quando nós, professores universitários, a gente tem que dar aula, tem que fazer pesquisa e tem uma série de outras obrigações, digamos, burocráticas. Isso, comissão disso, comissão daquilo, coordenador de graduação, diretor do instituto e blá, blá, blá. E aí são comissões, vai na reitoria, aquelas reuniões intermináveis, tudo aquilo, né? Comissão de biblioteca, comissão de banheiro, comissão de laboratório. Eu já fui, você está falando, não é exagero, eu já fui a coordenadora de comissão de banheiro, então... Existe, então, já existiu. Então, a universidade tem um monte de burocracia. É verdade. E eu fiquei muito maravilhado, porque na época do Genoma, esses 2 anos que eu estava no Projeto Genoma, o diretor me convidava para uma dessas comissões. E eu falava, não, estou no Genoma, não, estou no Genoma, não, estou no Genoma. E colava sempre, colou sempre. Então eu fiquei 2 anos só trabalhando no que eu queria, no que eu gostava, no que me interessava, e nenhuma comissão. Aí eu falei, aí quando os projetos começaram a diminuir, eu já imaginei, putz, vou voltar a participar de comissões, né? E aí abrir a empresa seria uma maneira de evitar as comissões. Sim, para porque sempre. aí você viraria turno, enfim, não seria mais tempo integral. E aí não teria essa obrigação de dar essa sua contribuição administrativa. Exatamente. E naquela época estava uma onda de criar empresa por causa do Projeto Genoma, né? E muito disso capitaneado pelo Fernando Reinach, né? Que já tinha uma empresa de testes genéticos e tal, mas depois ele se ligou ao Grupo Votorantim para financiar essas startups, né? Então, achei que era a evolução natural da minha carreira, do nosso negócio. O Setúbal também foi para uma outra empresa, né? Verdade. E o Kita também. Os três saíram, mais ou menos na mesma época. Mas o Kitajima não era nosso professor, né? É verdade, ele era postdoc. E nessa empresa você
Aí você mudou de regime na Unicamp, né? Quer dizer, deixou de ser tempo integral. A minha intenção era pedir demissão mesmo, né? Aham. Mas o chefe da época, nosso querido Ricardo Onido, me convenceu que era mais jogo, eu não pedir demissão. É o diretor já, né? Já era 2000 já era instituto, né? Já era instituto. A gente é de já 96. Era instituto, então ele era diretor. Então ele me convenceu a mudar de regime e em vez de sair. O que para nós foi um lucro imenso, porque você continuou orientando. Continuei orientando, continuou dando disciplinas na graduação e na pós, e continuou mantendo essa massa crítica, né, aqui dentro, até aparecerem outros professores. É verdade. Mas para nós foi lucro, e até hoje é. Que bom, viu? Que bom. Não, mas imagine. E aí você então foi para a empresa, você quer mencionar alguma coisa que você fez na empresa que você acha espetacular ou horrível, por exemplo, ou não cabe, porque foi tudo legal? Tem muitas coisas que eu fiz na empresa, mais horrível do que espetacular, mas então eu acho que eu aprendi muito tendo ido para a empresa. Isso também porque você era o dono da empresa, né? E a outra coisa é o seguinte, contabilidade, mexer com dinheiro. Isso é horrível. Isso não sei nada. É horrível, mas por outro lado, depois que eu aprendi, comecei a gostar, achei ótimo e fiquei achando que eu perdi tempo na minha vida por não ter aprendido antes, entendeu? Que você tem que lidar com o dinheiro, você tem que ser econômico, você tem que ser eficiente, né? E na universidade, às vezes, a gente é não é muito incentivado a fazer isso. Né? Não. E tem a relação com o fisco, com o governo também, os impostos que se pagam, essas coisas que... Na universidade você não tem a menor ideia do que é imposto. Porque nós temos a parte administrativa, né, da universidade que cuida disso, e nós, professores, né, nós relegamos professores e alunos, né? E a gente não só desconhece, como às vezes nem pensa você não em dá o determinadas valor. consequências e não dá o valor. São coisas importantes da sociedade. As pessoas não gostam de burocracia em geral, mas tem alguma burocracia que ela tem o seu valor. Você tem que se submeter, né? Então, acho que isso foi um aprendizado que eu também gostei muito de ter. Né? Relações trabalhistas, o que é FGTS, INSS, direitos dos funcionários. Uma nota de novo, quer dizer, isso foi excelente, mas você está falando do ponto de vista do empresário. Quer dizer, você tinha um tipo de atividade, tanto no relacionamento quanto na parte contábil, muito diferente do padrão de funcionários, diria eu, né? Quer dizer, é claro que há um tipo de relacionamento diferente, mas a sua responsabilidade era muito maior. Não é isso? Porque de você dependiam muitas pessoas. É verdade. Quer dizer, quando você vai fazer uma compra ou contratar alguém, isso eu estou pensando, quer dizer, eu nunca tinha pensado nisso, mas enfim. Não é mais um professor que você está contratando e que vai ter o seu grupo, vai se relacionar bem ou mal com outros mas você está investindo em alguém que vai ajudar a gerar dinheiro e conhecimento para a sua empresa. Não é isso? É verdade. Né? Como mutatis mutandis, concurso público para docentes, né? A gente tem que investir em pessoas que vão gerar ou não conhecimento. Eu fico um pouco, e eu estou falando até mais do que devia, mas enfim, eu fico um pouco assim, consternada, escabriada, eu não sei qual é a palavra. Não é nem consternada, nem escabriada, que eu acho que quem está ouvindo nem sabe o que é.
Mas com essa questão de comparar o professor do ensino público com um empresário, é porque você teve dois papéis muito diferentes, né? E cá entre nós, eu já vi muito professor de universidade particular também com atitudes pouco adequadas. Então, era só para não generalizar, tá certo? Tá. Para evitar depois polêmicas. Mas... E aí você ficou um tempão nessa empresa, fazendo um monte de coisas, né? Foi. E, fiquei uns 20 anos. Pois é. 22 e anos. também você foi, eu não sei em que etapa, começou a ser colaborador, consultor do Boldrini. Foi junto com a empresa, né? Ah, tá. Foi junto com a empresa. A empresa foi contratada pelo Boldrini para fazer Tá bom. um E projeto você, lá. então, sua participação no Boldrini foi por meio da empresa. No começo foi através Tá. da empresa. Então Tá. fizemos um projeto lá, foi bem sucedido, fizemos um segundo, fizemos um terceiro. E depois eu saí da empresa, agora eu sou tempo integral aqui. Isso. Mas continuei colaborando lá, agora na qualidade de pesquisador. Pesquisador colaborador, como todo mundo aqui colabora com várias instituições. Certo. E, quer dizer, esses 20 anos, né, você ficou como tempo parcial, você tinha algum contato com a gente, quer dizer, tempo parcial, sei lá, 24 horas, 20 horas. Mas estava menos enfronhado no dia a dia, né? Certo. E agora você voltou a tempo integral, saiu da empresa, e já te deram cargo administrativo ou ainda não? Ainda não, estou até meio surpreso. Não fica, não se pronuncia a respeito. Eu achei que ia chover de cargo administrativo assim que eu pusesse o pé aqui dentro. Mas não foi o que aconteceu. Eu não sei, acho que... Não, é porque nós agora temos muita gente. Tem uma massa crítica tem uma massa crítica maior. muito boa e então há uma divisão mais... Na época, os doutores, que eram poucos, tinham uma carga muito alta. É, verdade. E não tem mais comissão de banheiros, por exemplo. Graças a Deus. Diminuíram, de uma certa forma, as comissões. E quer dizer, você continua na bioinformática, não é isso? Continuo. E também, como docente, você é muito querido dos alunos, você ganha prêmio, você é homenageado. Como é que você vê, comparando com o passado, o crescimento, o futuro da área? Da área de computação? Não, primeiro da bioinformática e depois da bioinformática. computação. Olha, a bioinformática continua crescendo muito, é uma coisa que todo mundo precisa, todo mundo quer. Existe ainda eu acho que existe ainda não sei se é um problema, mas uma questão aí na área, que é o seguinte: as pessoas que atuam em bioinformática, ou elas tiveram uma formação básica em biociências ou em ciências exatas. Né? Então tem físico, tem químico, tem computeiro, tem matemático trabalhando em bioinformática, e tem biólogo, tem farmacêutico, tem até médico, né, trabalhando em bioinformática. É verdade. E aí, eu acho que a tendência que existe é o seguinte: o pessoal de exatas, principalmente o pessoal de computação, eu acho que não fica muito na área. Por quê? Porque a computação tem outras demandas que pagam mais e acabam atraindo as pessoas. Pagam mais ou apresentam maiores desafios intelectuais, digamos, ou abrem novas fronteiras? Porque se você pensa só em professores que estão desenvolvendo pesquisa, né, isso nós temos, além de você, outros em bioinformática, não é só uma questão de pagar, né?
talvez haja novas áreas com outros atrativos, não sei. Não, eu estou pensando no mercado mesmo de trabalho, entendeu. não professores universitários, tá não bom. carreira acadêmica, estou pensando no pessoal mercado mesmo. Né? Entendi. Então, eu acho que os nossos alunos, né, vão para bancos, vão para empresas de inteligência artificial. Isso, né? os alunos da computação, né? E acho que acaba que os bioinformatas mais longevos são pessoas que vieram mais da área de biociências ou pessoas que vieram da área de exatas, mas de ciências mais básicas, tipo física e química. Né? O pessoal mais aplicado acaba migrando para outros setores. É o que eu percebo que acontece. Né? Não sei se é bom ou se é mal. Isso quer dizer, a pessoa vai para onde se sente atraído por uma razão ou outra. Né? Isso de mercado. Agora, com relação à pesquisa. Com relação à pesquisa, também vejo crescer muito. Eu acho que o Brasil, ele teve um protagonismo muito grande na época dos genomas e agora acho que está um pouco menos. Entendi. Impressão. Porque já não tem mais tanto investimento, existe a questão da fuga de cérebros, que sempre existiu em todas as áreas, continua existindo, né? Então acho que a gente tem uma posição bacana, né, mundialmente, mas acho que está diminuindo em relação ao que foi lá na época áurea dos genomas. Né? Porque, de qualquer maneira, foi um destaque mundial, né? Foi. Nós aqui, eu estou falando Pois é. Unicamp, computação Unicamp e Brasil, né? Mundial. Foi. E hoje em dia já não é mais assim, porque surgiram outros grupos e, como você falou também, as pessoas aqui se dispersam, né? Na área de geral em computação, como é que você está vendo a evolução, o que vem por aí, o que não vem por aí? Eu acho que agora a gente está vendo praticamente um domínio, né, da inteligência artificial. É verdade. Tudo que se refere à computação e até fora da computação, né? Então todo mundo quer fazer modelo, todo mundo quer fazer um aplicativo de IA que resolve isso ou aquilo. E acho que isso ainda vai continuar por mais alguns anos, até as coisas se assentarem um pouco, as pessoas descobrirem com mais clareza o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Exatamente. Atualmente está aquela ideia que dá para fazer tudo, né? E acho que vai se assentar isso daí, mas tem muitas outras áreas que são importantes e continuam se desenvolvendo em velocidades iguais ou até maiores, na área de hardware, na área de software básico. Isso, mas é mais assim, não estou te pedindo futurologia, né? Mais assim, a sua visão. E fora isso, tem mais algum comentário que você tenha que fazer sobre a Unicamp, ou o Instituto de Computação, ou o que quer que seja? Quer dizer, claro que não é o que quer que seja, tem coisas que você nem pode falar, não é isso, mas enfim. Eu acho que eu poderia falar alguma coisa sobre o Instituto de Computação, que na minha visão, que eu fiquei fora, eu fiquei como pouco, parcial, vindo pouco, eu só vinha à noite para dar aula e tal. Mas eu notava que houve algumas mudanças recentes aqui no Instituto que me deixaram feliz, contente. Que bom. Porque o Instituto está atraindo mais dinheiro, está se comunicando mais com ex-alunos, com empresas de ex-alunos, com outras empresas. Então, acho que houve nos últimos 5 ou 10 anos uma mudança substancial nisso. É verdade. Porque antes a gente era computação sempre teve essa coisa, a sociedade sempre precisou muito da computação e tudo, mas a gente era meio pobretão. E era um pouco, quer dizer, além de pobretão, que é verdade, a gente era muito para dentro. Né? Exatamente. Não tinha essa coisa de falar com todo mundo, com as empresas, procurar. Até tentamos, mas nunca deu muito certo. Né? Eu acho que há também, além de uma evolução na postura, há uma mudança também da percepção da sociedade, da necessidade
de que computação não é ligar uma impressora, né? Porque, aliás, é uma coisa que eu não sei fazer. Mas enfim, é que exige uma contrapartida de investimento em pesquisa importante, não é isso? E que é algo que lá fora já se percebeu há muito tempo, mas que só agora está se consolidando aqui. Então eu olho isso de forma muito positiva, fico muito contente em estar voltando para o IC num momento como esse, né? Isso, porque você é a pessoa certa para fazer as pontes. É mesmo? Obrigado. Eu espero, né? Tá. Mas então, Meidanes, olha, deu 1 hora certinho, você tá perfeito em cronograma e em andamento do relógio. E eu queria saber se tem algum tipo de mensagem final, recomendação aos alunos, recomendação aos professores. Lições de vida você já deu várias, né? Sei lá, eu acho que se eu pudesse recomendar alguma coisa, principalmente para os alunos, né? Essa coisa de darem mais atenção nesses aspectos que não são muito cobertos na escola, que é as relações interpessoais. Com certeza. E esses aspectos, digamos, financeiros / contábeis da vida, né? Você fazer uso consciente do dinheiro, digamos assim. Tá. Eu fico pensando, não, e eu juntaria isso no conceito do dinheiro, ou eu vou emendar... Dá uma emenda, porque não ficou muito bom Uma emendada mesmo. não. Eu entendo que o conceito do dinheiro é importante, mas para pessoas que estariam no seu nível de empresário. Os funcionários, eles têm fora contador e tal, no meu ponto de vista. Mas o conceito do dinheiro é importante sob outra perspectiva. Na universidade pública, na privada também, mas na pública, há menos consciência disso, de uma forma geral, do que eu tenho observado. Não estou generalizando, mas eu vejo isso muito fortemente, que dinheiro público é um poço sem fundo. Entendeu? Então, às vezes, eu estou dando aula, desligo o ar-condicionado e digo, a temperatura está boa, para que vamos gastar eletricidade da universidade? Tá certo? Cada minuto de eletricidade é uma refeição no bandejão. Eu faço essas analogias e muitas vezes os alunos vêm dizer para mim que nunca lhes ocorreu, né, que ser público também custa dinheiro. Tá certo? E não é o dinheiro... Muito legal. E eles dizem, não é o dinheiro meu. Eu digo, é o dinheiro seu, é da sua família. É do contribuinte. Exatamente. Né? Então, você não quando vai fazer compras, você não economiza, pensar, não vou comprar essa ou aquele coisa. Por quê? Porque o dinheiro tem que chegar. Aqui também. Tome conta da propriedade pública, porque isso vai reverter em benefícios para todo mundo. Então, isso não é uma contabilidade, mas eu diria que associado a isso, para aqui, há uma questão de consciência. Tenha consciência, que você falou, que é importantérrima, de comunicação, de relacionamentos pessoais. Tá, então, eu estraguei sua mensagem do ponto de vista de contabilidade. Acho que você melhorou. Quer dizer, quem quiser ser empresário, certamente tem que pensar em contabilidade. Mas acho que todo mundo. Né? Todo mundo. Eu comecei a cuidar da contabilidade da empresa, né? Mas depois, rapidamente, eu passei para da família. Sem dúvida. E dos projetos FAPESP hoje também. Sim. Eu já faço uma contabilidade. Projeto de pesquisa a gente tem que fazer. Mas, enfim. Então, olha, eu fiquei hiper feliz de conversar com você, porque você tirou do bolso e do fundo do baú um monte de coisas, principalmente resgatando como funcionou o genoma, né? Pioneiro no hemisfério sul.
Pois é. Não é isso? É isso. Então, olha, muito obrigada a você. Nos vemos os próximos 55 anos. Pode crer. Obrigada. Dependendo de mim. Dependendo de mim também. Tchau. Tchau, obrigado.